E aí galerinha, beleza? Fazendo esse vídeo aí pra explicar o fato que bastante gente, pessoal aí me pergunta muito sobre como enrolar o transformador principal. Aqui é um protótipo da minha fonte, protótipo da fonte de 90 amperes em 12 volts. Essa daqui faz meses aí que está em funcionamento perfeitinho. Eu mandei fabricar algumas plaquinhas aí profissionalmente falando, fibra de vidro 2 Os, seja para aguentar a corrente mesmo. Saidinha aqui lateral, tem a saída aqui para a ventoinha. Aqui tem uma outra conexão entre este, quase um jump, e esse outro jump aqui, para ligar um potenciômetrozinho ali, caso queira fazer uma regulagem fina no gabinete ali da corrente. Eu tô montando ela aqui então, hoje sobrou um tempinho aí na domingueira para fazer um vídeo. Eu até tava fazendo uns testes nessa outra, que essas três aqui são basicamente a mesma coisa. Aquela foi a versão 1, aquela foi a versão 2 sem os resistores que esquentam, e essa é a versão 3 final, bem. Então, o primário dela, convencional, eu tô usando em 70 kHz a frequência. Então aí com, acho que se eu não me engano, 2.300 Gauss de força magnética, ele dá uma média aí de 23 espiras, 23 voltas no primário. Então os 23 voltas é só fazer assim, não tem muito segredo. Passa as voltas, aqui completa uma volta, 2, 3, 35. O primário é bem simples, cara, não tem segredo. O núcleo que eu estou usando é MMT 140T 3615. É essa a numeração desse núcleo. É um núcleo bem pequeno, não é grande, ele é 36 milímetros de 3,6 centímetros de largura por 15 de altura aqui, ó. 15 de altura por 36 de largura. Então é um núcleo pequeno, mas é o suficiente para alta potência e até, ó, sem mentira, até 2.000 watts dá para tirar desse núcleo aí, sem nenhum problema na saída. O que inviabiliza o uso dele para baixa tensão e alta corrente é só esse espaçamento interno, ó. Tem que conseguir espremer tudo dentro desse buraco aqui. Daí, dependendo da alta corrente, não rola. Olha ali que os 3 espiras no secundário, 3 mais 3, fica relativamente apertado para pôr aí 4 fios AWG15. Então, a questão é como enrolar o secundário. Então aqui com base na outra eu vou te mostrar. Aqui é o center tape, aqui que unem as espiras, aqui é um extremo e aqui é outro extremo. Vou fazer um desenho. Então basicamente ele vai ter que ficar assim, ó. Então, aqui eu enrolei de uma forma bem simplificada, quer ver? Esperar esse negócio de foco. Aí. De uma maneira muito simplificada. Esses buraquinhos estão fazendo mais ou menos assim, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Só que lembre-se, sempre no mesmo sentido, ó. Então ele está funcionando uma bobina completa com derivação, tipo uma bobina só com derivação central. Então, nessa montagem aqui fica o seguinte, ó. O enrolamento inicia-se pelo centro, uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Termina na parte lateral, ó. Termina por fora do transformador. Faz o jump pela própria trilha e inicia-se novamente pelo centro. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Pronto, desse extremo a esse extremo temos 6 voltas com derivação central.
Então aqui ela tá perfeitinha. Se eu, aqui, como aqui só tá apenas levemente soldado, só para me mostrar. Nessa forma aqui, se eu enrolar o indutor, que são 6 ou 7 espiras, eu já confirmo. Enrolar o indutor, por os diodos e o IGBT ou o MOSFET, tanto faz, vai funcionar. De primeira, não tem erro. O que não pode acontecer é o seguinte. Aqui começar por dentro do transformador, dar as voltas, sair por fora, e esse daqui começar por fora e sair por dentro nesse lado aqui. Daí o que acontece? Daí, em vez da bobina estar em série, é como se você fizesse duas bobinas em paralelo, com uma ponta ligada junto e esses dois lados separados. Entendeu? Daí o que acontece? Esse daqui ele funciona basicamente assim, ó, em relação o sinal que eu estou mostrando aqui, nessa forma que está aqui, é em relação ao center tape aqui, ó, ao CT. Aqui vai ter pulso positivo, não vai ter o negativo. Aqui não vai ter o pulso positivo e vai ter o negativo. Nessa ligação fica assim, o que acontece? Num ciclo o diodo retifica esse lado, no outro ciclo o diodo retifica esse lado. Então aqui nós estamos vendo meio ciclo só. Um extremo tem positivo e o outro tem negativo. O que tem negativo não retifica, o que tem positivo retifica pelo diodo. No próximo ciclo, que daí continua aqui, ó, que daí esse daqui vai virar pontilhado e aqui vai virar contínuo, que ele inverte essas duas imagens aqui, esses dois desenhos. Daí o diodo vai retificar esse lado positivo, esse daqui vai ficar sem funcionar. Quando você, como é retificação de meia onda de cada lado, quando você liga da forma que eu falei, esses dois central entrando pelo mesmo lado e os laterais saindo do mesmo lado também, exemplo, entra por dentro, sai por fora no centro, entra por fora e sai por dentro na outra lateral. No mesmo sentido, sai por dentro aqui e sai por dentro aqui. Daí acontece o seguinte, ó, você vai ter esse efeito. Eu no começo que eu mexia com eletrônica, eu já errei muito no enrolar o transformador desse tipo. O que acontece? Em relação ao center tape aqui, ó, nos diodos, como na fonte, no caso, ela é assim, ó. Aqui é um diodo, tá? Não liga que eu tô fazendo errado, porque eu tô olhando pela própria tela do celular para fazer o desenho, cara. Daí acontece um pouquinho de erro aí. Aqui tem um indutorzinho e o capacitor. Então, como eu falei, retifica positivo de um lado, daí depois no outro ciclo retifica positivo do outro. Então, quando você faz os dois lados, tipo aqui entrando por fora e aqui entrando por fora também, os dois saindo por centro, ou vice-versa, aqui entrando pelo centro, aqui entrando pelo centro e saindo por fora os dois do center tape, acontece o seguinte, ó. Você tem uma imagem espelhada, um sinal espelhado. Você vai ter um ciclo positivo, um não negativo. Aqui você vai ter um ciclo positivo também e um não negativo. E o que acontece? Como o PWM ele parte do alto para o baixo, do alto para o baixo, em relação ao 0 volt, a mais, vamos pôr mais B e menos B aqui. O que acontece? Esse daqui seria o sinal, aqui ó, seria o sinal que os MOSFET fazem, ou IGBT, os par de chaveadores, passa pelo capacitor de filtro aqui, e entra no primário do transformador. Como é uma bobina só, ele tem que oscilar entre positivo e negativo. Então, no primário, entre esses dois extremos aqui, ó, do primário do transformador, temos esse tipo de sinal. Ele não fica só o sinal positivo ou só sinal negativo, ele fica oscilando entre 0 volt
ele oscila entre mais 155 e menos 155, dá um total aí de 310. Passa um pouco disso no uso normal, mas a base para os cálculos é 155 volts, geralmente utilizado. O que acontece daí nessa segunda opção que eu falei para você, quando enrola-se errado? O diodo, os dois diodos nessa, vamos fazer de conta que seja nessa meia onda aqui, ó, os dois diodos retificam positivo, e quando acontece que esse ciclo inverte, aqui fica negativo, aqui fica sem funcionar, e o negativo fica completo aqui, ó, os dois diodos ficam desligados. Não há uma intermitência de sinal ali. E o que acontece? O MOSFET não, que conduz esse lado aqui, ó, não tem carga, há um desnivelamento de potência aqui, como ele funciona por esse capacitor aqui. O que é? Esse capacitor que ele fica em série com o transformador, por que acontece? Caso um acoplamento de bobina que não fique idêntico ao outro, há uma tensão DC em cima desse capacitor, para nivelar, para sempre ficar simétrico, entre 0 volt, mais tanto e menos tanto, sempre simétrico para ter a corrente idêntica em cima dos dois diodos ali na saída, quando é utilizado esse sistema certo aqui, ó. Daí quando você retifica apenas um lado desse semiciclo com enrolamento errado na saída, é entre 0 volt, esse capacitor vai carregar, digamos, só positivamente, e nesse pico ao contrário aqui, ó, ele vai cada vez subir mais, e esse outro lado aqui vai ser bem pequenininho. E o que acontece? Essa tensão muito alta aqui, ó, entre esses dois extremos aqui, ó, e esse VPP aqui, muito alto, o que acontece? Ele ultrapassa a tensão máxima de isolamento do diodo, quando ele é, digamos, 100 volts, e há um saturamento do núcleo, porque ele não trabalha de forma simétrica, ele trabalha de forma praticamente assimétrica, com tensões erradas. Daí com isso, há superaquecimento do MOSFET, há queima e etc. Então, enrolando-se desse jeito como eu mostro aqui, ó, entrando pelo centro, a primeira espira, saindo por fora, continua entrando pelo centro e saindo por fora, não tem erro. Só se você der uma volta a mais em qualquer um desses extremos, em qualquer uma dessas bobinamentos aqui, também vai ter um aquecimento do MOSFET proveniente, se você forçar, e vai acontecer a queima do componente. Deixa eu mostrar aqui. Vou ver se eu consigo mostrar. Aqui, ele está funcionando aqui, ó. Ele está entrando pelo centro, dá as 3 voltas, sai por fora, entra novamente pelo centro, dá as 3 voltas e sai por fora. Eu só não fiz a questão de inverter os lados aqui, ó, desse do centro, que nem aqui eu fiz, ó. Se você ver a saída, o azulzinho aqui, ele ficaria melhor nessa posição aqui, nesse buraco, e o cinza nesse outro, invertido aqui. Mas eu pus assim só para ficar mostrando que aqui é uma bobina, que aqui é uma bobina e aqui é a outra. Então, fazendo esse sisteminha aí como eu falei, não tem erro. O que não pode acontecer é você ver, tipo, aqui entra por dentro, sai por fora, daí entra por fora e aqui no final sai por dentro. Daí dá errado, cara. Nunca vai funcionar desse jeito. Esse é basicamente os principais erros que acontecem quando você está montando um transformador chope aí com que a retificação não é em onda completa, hein? É apenas meia onda de cada lado. Também é errôneo falar que dois diodos de 80 amperes dá um total de 160 amperes na saída aqui. Pode ser que suporte, não tem problema. Quer dizer, tem problema. Mas, como eu expliquei aqui, ó, quando um está positivo, o outro lado está negativo. Então, o que acontece? Peraí que eu inverti, ó. Quando um está positivo, o outro lado está negativo. Esse sinal aqui que eu fiz para cima, eu tinha que ter invertido ele aqui, ó, para ficar de uma forma mais simples aí para explicar para você. Eu realmente fiz errado esse desenho aqui. Apenas, digamos, um funciona, depois esse corta e esse outro funciona. Então, nunca os dois simultâneos
os dois de 80 amperes para somar. Então é sempre um por vez, nunca os dois estão funcionando simultaneamente. Então é basicamente isso aí, não tem erro. Falou, galera.